Uma intensa discussão militar estava ocorrendo dentro do quarto do capitão do Tigre Escarlate. Havia poucos participantes. Leyline, que estava no comando naturalmente sentou-se na frente, com Isabel e Tifa ao seu lado. Ao lado de Isabel estavam Robin Hood, Ronald, Karen e os outros líderes dos piratas. Ao lado de Tifa estava a organização que Leyline havia administrado no norte. Isso incluía adoradores do diabo e demônios reais. Mesmo que eles ocultassem, sua aura ainda fazia com que os piratas sentissem uma sensação de perigo e desconforto. Ao lado dos seguidores do diabo havia alguns padres, altos com rostos sombrios. Esses padres eram sementes que Leyline nutrira. Embora fossem jovens, eles já estavam começando a mostrar traços misericordiosos e bondosos, e não pareciam ser compatíveis com os demônios. No entanto, eles ainda sentaram juntos, o que criou uma atmosfera bastante interessante. Esses dois grupos estavam se encontrando pela primeira vez e não puderam deixar de avaliar um ao outro com curiosidade. Estas eram todas as forças de elite de Leyline, bem como a forma incipiente de sua futura igreja e exército. Eles também eram a capital que Leyline estava usando em uma expedição ao Império Nativo, e ele naturalmente teve que integrá-los bem. Depois que as longas autointroduções foram completadas, Leyline tossiu suavemente. Imediatamente depois, a área ficou em silêncio. Isabel, apresente a situação por lá. Em ambientes oficiais, Leyline sempre chamava Isabel pelo nome dela, e ainda faria o mesmo depois de se tornar um deus. Para deuses eternos, relações de sangue e qualquer outra coisa que fosse inútil. O único interesse foi na eternidade. O Império Nativo foi encontrado por um grupo de piratas sob mim. Está numa grande ilha com uma área do tamanho de 2 ou 3 reinos d'Ambrat. Os arredores da ilha estão sempre cheios de tempestades perigosas e correntes oceânicas. Há apenas um ligeiro período de tempo a cada ano que os navios conseguem navegar com sucesso, razão pela qual o contato com o mundo exterior é mínimo. Meus subordinados agora têm uma ideia clara dos padrões das correntes e criaram uma rota de transporte precisa. Para os piratas de Isabel, identificar as correntes oceânicas e as rotas de navegação eram habilidades fundamentais. Para os piratas cujas vidas dependiam dos céus, suas habilidades de navegação e técnicas para determinar sua localização com base nas estrelas superavam em muito a de navegadores e marinheiros comuns de navios mercantes. Como o maior capitão nos mares exteriores, Isabel naturalmente tinha muitas pessoas talentosas à sua disposição. Depois de determinar a localização, a determinação da rota de embarque foi simples com algum tempo e muitos testes ao custo de vidas. HSS. O discurso de Isabel imediatamente ofegou do lado de Tiff. O tamanho de 2 ou 3 reinos d'Ambrat. Essa área é semelhante a um pequeno continente já. O reino d'Ambrat tem uma população composta por aproximadamente 1 milhão de pessoas. Na estimativa mais conservadora, a população nativa que temos que enfrentar é de mais de 2 milhões? Que assustador! Uma relação tão simples imediatamente resultou em olhares desconfortáveis nos rostos de alguns piratas. Afinal de contas, eles tinham menos de 10.000 homens, e ainda tinham que lutar contra inimigos que eram centenas mais numerosos que eles. Se não fosse por ter uma vantagem em possuir navios e uma rota, eles teriam, há muito tempo, pensamentos de fuga. Que é? Gritou Tifa. Você está tentando se humilhar na frente do mestre? Ou a sua mente é tão fraca? Um questionamento tão estrito e seu status como uma lenda imediatamente fez com que todos se acalmassem. Embora existam muitos nativos, isso não significa muito. Você saberá como as coisas estão quando chegarmos à Terra. Leyline despreocupadamente acenou com os braços. Mesmo no mundo anterior de Leyline, durante a Era dos Descobrimentos, no Ocidente, quando os colonizadores dominaram a América do Norte e do Sul, conquistaram todas as tribos e os reinos com apenas centenas ou até dezenas de pessoas. Com milhares de criminosos, piratas e muitos outros, eles tomaram todo o continente. Foi então descoberto por alguém semelhante a um herói. Semelhante ao Cortés que usou apenas 1.000 pessoas e assumiu o Império Azteca com uma população de 15 milhões de pessoas em 5 anos. Aos olhos de Leyline, o Império Nativo não era muito diferente do Império Azteca em seu mundo original, uma civilização atrasada cheia de selvageria e ignorância.
Com os avanços da civilização e da tecnologia, conquistaram uma civilização que parecia enorme, mas na verdade era superdimensionada e atrasada, basicamente não era diferente de matar um porco gordo. Não importa quão terrível seja a contenda era, ainda era melhor do que os nativos que usavam lanças de madeira e nem sequer tinham roupas. Mais importante ainda, com um deus como Leilin trabalhando, haveria uma chance de fracasso? Como um ser divino, Leilin tinha uma aura infecciosa invisível e poderosa. Depois de ver o quão confiante ele estava, os medos do resto do povo cessaram. Depois de ver como a situação acabou, Leilin assentiu e permitiu que Isabel continuasse apresentando a situação com o Império Nativo. Com base em nossas práticas usuais, eu chamo essa ilha recém-descoberta de The Banks Island. Sabe-se agora que existe um império nativo no centro que eles chamam de Sakartes, que significa o sol que nunca cai. Isso ocupa a maior parte das planícies da ilha. A população é de cerca de 1,5 milhões de pessoas, e em torno do Império Sakartes, existem algumas tribos. A maioria é subserviente aos Sakartes, entre eles, existem algumas guerras. No total, deveria haver cerca de 5 ou 600 mil pessoas lá. Isabel evidentemente valorizava esse trabalho de coleta de informações e até conseguirá obter números tão definidos sobre o Império Sakartes, que era um belo deus. Embora já estivessem mentalmente preparados, alguns ainda ofegaram depois de ouvirem que estariam declarando guerra a cerca de 2 milhões de pessoas. Isso não é nada, suas coisas sem cérebro. Esses não são 2 milhões de inimigos, mas, na minha opinião, 2 milhões de escravos saudáveis. Há também inúmeros tesouros e terras férteis. Isabel sorriu como seus subordinados estavam agindo e exclamou friamente, soando condescendente. O resto dos piratas lembrou-se dos frágeis nativos e reagiu. O que eles costumavam fazer era levar os nativos como escravos. Eles obviamente sabiam que usar lâminas assustaria os nativos, e eles não resistiriam, não importa como fossem açoitados. Às vezes, apenas um supervisor seria suficiente para gerenciar centenas de escravos nativos. Depois de desconsiderar os números, os piratas finalmente reagiram, sentindo-se imensamente superiores a eles. Exatamente! Esses nativos são tão frágeis. O que há para ter medo? Além disso, não precisamos declarar guerra a todos de uma só vez. Podemos trabalhar nas tribos vizinhas e subjugar alguns grupos para trabalhar para nós e deixá-los se matar. Ronald falou em voz baixa, no momento em que conquistarmos uma terra tão grande, ou mesmo apenas 10% dela, todos vocês conseguirão uma quantidade inimaginável de riqueza e até se tornarão nobres que têm terra. Os piratas sempre viveram com suas vidas na linha. Depois de ouvir algo tão tentador, sua respiração começou a ficar áspera enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Isso mesmo. Como um marquês, minha família tem autoridade para conferir títulos. Quando chegar a hora, eu definitivamente não serei mesquinho. Leilin fez sua promessa então, que imediatamente os piratas aplaudiram. Ser capaz de mudar dos piratas mais humildes para os nobres? Essa tentação foi suficiente para os piratas trabalharem torturantemente. Ao lado de Tiff, as pessoas começaram a ficar um pouco inquietas. Afinal, os membros do clero precisavam comer e beber, além de terem uma vida segura e confortável. Assumir o Império Nativo e fornecer fé ao nosso mestre também é uma ordem divina. Tiff anunciou sombriamente. Para o nosso mestre. O resto começou a rezar devotamente. Depois de se conhecerem, todos saíram da sala em sucessão, deixando apenas Tiff e Isabel para trás. Não importa se há 10 vezes mais nativos do que nós, mas... O mestre já pensou na possibilidade de eles serem protegidos por deuses? Tiff olhou solenemente quando ele perguntou. Isso também era o que Leilin tentava ao máximo evitar. Milímetro, eu também queria avisá-lo sobre isso. Nas poucas tribos nativas dos mares exteriores, há totens de fé. Alguns eram até comparáveis a lendas ou semideuses. Isabel falou seriamente. Do ponto de vista deles, não importa quão inúteis os nativos pudessem ser, eles ainda poderiam ter um ou dois deuses verdadeiros. Isso seria terrível. Afinal, Leilin agora era apenas um ser divino.
A crueldade das batalhas divinas poderia ser experimentada a partir de muitos poemas históricos e sagas poéticas. Você não precisa se preocupar com isso. A Ilha de Banks tem algumas religiões nativas e seres divinos, mas no máximo, há apenas um meio-deus e não um verdadeiro. Além disso, os deuses do continente não têm interesse na fé dos nativos. Leyland garantido. Quando se tratava de deuses, ele obviamente era o que tinha mais razão de dizer isso. Ao ouvir isso, Isabel e Tiff relaxaram. Os verdadeiros deuses eram uma grande lacuna dele, mas a diferença entre um ser divino e um meio-deus não era tão grande. Se a diferença não fosse tão grande, eles ainda teriam coragem de arriscar suas vidas. Quanto a como Leyland sabia disso, Isabel e Tiff não faziam mais perguntas, já que os deuses sempre tinham seus próprios segredos. Leyland também não tinha intenção de compartilhar seus planos. Depois que saíram, Leyland foi até o fundo do porão do navio e viu um grupo de escravos nativos se encolher de medo. Nos preparativos para esta expedição, esses nativos seriam os tradutores e comunicadores. Isso reduziria o ódio dos nativos por essa invasão colonial.